de se relacionar, né? E ele diz: se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, né? A mão de Deus pode suprir necessidades, certamente. Mas quando eu busco a face de Deus, né? Ela supre a minha alma, supre o meu ser, né? Porque é só na intimidade de Deus que eu posso desfrutar, né, dessa satisfação plena, de saciação da alma, de beber dessa fonte inesgotável que é o Senhor, né? Então, ela faz com que eu seja saciado, né? For buscar, quando eu oro, eu faço petições, mas quando eu busco a face de Deus, eu tomo posição. E isso é muito importante para nós hoje. Isso é muito importante para nós hoje, porque nós não temos manifestado essa posição nossa de cristão. A posição nossa diante do mundo, né? Eu tomo uma posição de servo, eu tomo uma posição de instrumento de Deus, eu tomo uma posição de adorador verdadeiro, né? Não só pedir, Deus vem me livrar, Deus vem ter misericórdia de nós, mas eu quero a face, eu quero mais do que isso, eu quero tomar uma posição. E a igreja não tem se posicionado, não em face apenas desse momento agora. Nós estamos falando de antes, né? De como a gente estava levando, como a nossa cosmovisão, a nossa presença no mundo, vivendo uma espécie de dicotomia. Domingo nós somos cristãos na igreja, em casa, falamos tudo, mas quando saímos para trabalhar, quando saímos para socializar, nossa cosmovisão muda, e aí nós separamos aquilo que chamamos de religião da vida secular, e cristianismo não tem essa separação. A cosmovisão cristã é essa lente, como esse óculos, essa lente com que eu enxergo a vida. Então, quando eu coloco o óculos, eu passo a enxergar melhor a letra, a enxergar melhor as coisas como eu estou necessitado de enxergar, porque a minha visão física já não é tão boa. Então, quando eu preciso usar o óculos para enxergar, da mesma forma que eu preciso usar a lente, a visão de Deus cristã, para enxergar a vida, enxergar o mundo, para ver todas as coisas, e todas elas, né? Ou seja, a cultura, a arte, a ciência, a política, e todas as coisas enxergando, tendo uma posição cristã, uma posição baseada nos princípios e nos valores cristãos, né? E ele disse, além disso, se converter dos seus maus caminhos, né? Chega a ser lastimável, lamentável pensar que os convertidos precisam de uma advertência, exortação de Deus para voltar e se converter dos seus maus caminhos. Conversão é mudança de direção, mudança de atitude, mudança de mente. E é incrível porque vem da mesma origem da palavra arrependimento, né? A conversão, a palavra grega para isso é metanoia, que é mudança de mente. E quando você trata de alma, ela inclui mente, ela inclui vontade, ela inclui emoção. E onde estão essas coisas no mundo? Oh, em Deus. Nós temos verdadeiramente andado diante de Deus e do mundo, e por isso eu falo dessa advertência, né? Se converter dos seus maus caminhos. O que Deus está falando? A gente fala muito sobre idolatria, a gente fala muito sobre apegos, mas tudo aquilo que fora de Deus, que eu dou tanto valor, que eu dou tantas coisas, isso são os meus círculos de idolatria. Perdão. E nós temos demais isso, e nós precisamos repensar, rever, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, voltar sempre àquilo que
que nos trouxe quando Deus nos tirou do mundo, nos tirou de uma vida sem fé e agora voltar a viver uma fé viva, uma fé que adora, uma fé que realmente enxerga as coisas de Deus. Você não precisa sair do mundo, meu irmão e minha irmã. Você não precisa fazer isso. Você não precisa deixar esse mundo secular. Não existe isso. A cosmovisão não seculariza as coisas. Há um tempo atrás, no início da minha jornada, quando eu ainda começava, eu ouvia as pessoas dizer Deus a Deus, negócios à parte. Isso não existe para o cristão. A nossa posição, a nossa visão, a nossa cosmovisão cristã é em todos os sentidos, em todos os lugares, ela engloba todas as coisas. Um artista vai desenhar um quadro como este aqui, ele vai pintar a natureza, a construção e toda a criação de Deus para a glória de Deus. O que perverte é quando você começa a pintar coisas que difamam, que denigrem a imagem de Deus. Você vai ouvir uma música, se ela tem uma letra que te leva e pensa que é para a glória de Deus, que te edifica, que está dentro dos princípios de Deus, nem isso também é coisa. Agora, você ouvir músicas que denigrem, que estão totalmente fora do contexto de Deus, isso é perverter a visão, a cosmovisão cristã. Então não é deixar de ouvir música que não seja, não é só cantar música para Deus, é só falar de Deus, é só pintar para Deus, é só uma vida eclesiástica de forma alguma, mas é onde você estiver, você ter uma visão de Deus, uma posição de Deus. Então os maus caminhos é esse, é quando eu passo a viver, toda a minha visão se torna horizontal e não mais vertical. Quando não é para Deus, mas é para mim mesmo, para o meu benefício, para o meu anseio, para o meu desejo. Então, diante desse quadro, e que você já ouviu tantas vezes, a questão aqui não é se eu sei, se eu deixei de saber, se eu já conhecia essa passagem, se eu não conhecia, eu estou vivendo isso. Esse momento agora não é para pensar se neste momento eu estou vivendo, esse momento é para eu refletir se isso está sendo parte da minha vida antes, né? E se eu estou disposto a rever esses conceitos, esses valores para depois. As calamidades vão passar e as pessoas acham que depois que passar vão ficar essas experiências que vão mudar ou moldar o mundo. Não. Mesmo nosso testemunho não redime o mundo, não muda o mundo, porque isso é capacitação de Deus, isso é poder de Deus, isso é esfera divina, não é nossa, mas nós podemos influenciar, nós podemos testemunhar disso, influenciando pessoas para olhar para Deus e para aqueles que verdadeiramente tem o seu coração aberto para Deus. Depois disso tudo, aqui ele coloca a sua condição, né? Ele nos ensina que daí então as coisas mudarem. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Então eu fico imaginando nesse mundo de oração quais são as orações e onde está e como está o ouvido de Deus para todos. Todo mundo acha que Deus ouve todas as coisas. E aqui, diante desse quadro, está dizendo que essa é a condição. A partir daí, então, eu ouvirei dos céus, né? Aí eu vou poder ouvir. Né? E é engraçado porque a palavra de Deus diz que, muitas vezes, em Isaías, que a oração não chegava, porque o pecado não permitia que a oração chegasse aos ouvidos de Deus. Né? Então ele ouvirá dos céus, porque o seu povo se humilhou, orou, buscou a sua face, se converteu dos seus maus caminhos de coração, porque Deus não ouve o que os seus lábios dizem, mas sim o que o seu coração diz, o que o nosso coração diz, e todos nós estamos tendo que rever isso. Isso eu digo, essa palavra não é minha para vocês, é de Deus para mim e vocês, para todos nós. Né? Então, a gente entende o cristianismo como uma verdade religiosa. O cristianismo não é apenas uma verdade religiosa, mas é uma verdade sobre toda a realidade. As pessoas estão tentando responder cientificamente
politicamente, racionalmente, como se religião tivesse a par e as pessoas religiosas não têm como dizer. Cristianismo é verdade sobre toda a realidade, sobre tudo o que acontece aqui, porque tudo o que acontece aqui, porque toda a criação e todas as coisas pertencem a Deus, ao Criador, ao Senhor de todas as coisas. E ele diz que a gente deve, então ele ouvirá, e primeiro, antecedendo ao sarata, que é o que a expectativa de todos, ele diz: eu perdoarei os teus pecados, né? E é engraçado sobre isso, porque é a pergunta que não quer calar o nosso coração, que está doendo pela circunstância, que está ansioso pelo que possa acontecer, que está angustiado por estar preso em casa sem poder fazer muitas coisas, que está apavorado com a possibilidade de tanta dificuldade pós, que está com medo da pandemia atingir alguém, a nós, alguém próximo a nós. Tudo isso está permeando a vida de todos, indubitavelmente, né? E isso é dor, é sofrimento para todo mundo. E certamente esse é o assunto de todo mundo. Mas é incrível, ele falou: perdoarei os teus pecados. Antes de falar sobre o problema em si, nós estamos falando do problema em si, Deus está falando de pecado, porque o pecado gerou tudo essa coisa. Nós sabemos que o pecado gerou toda a corrupção, não só do homem, mas do mundo e de tudo que há. Gerou destruição, morte, velhice, enfermidade, nós ficamos velhos, nós morremos, nós adoecemos, tudo consequência do pecado. Né? Do pecado lá no Éden. Né? E isso é bíblico, e isso é a luz da palavra de Deus. Mas é claro que o ser humano vai achar que é isso, que é aquilo, mas nós sabemos que é a origem, de fato, está aí. Agora, e os nossos pecados? Né? Você se ofende, sente muito mais pela sua dor ou pelo seu pecado? Essa é uma pergunta que nós temos que parar para pensar, porque a nossa dor pode gerar um monte de desconforto e um monte de coisa, mas o pecado nos impede de alcançar a salvação em Cristo, impede de alcançar o céu. Então, o que é mais terrível, a nossa dor ou o nosso pecado? Né? Se a gente tivesse a consciência, né, de ter tanto medo de pecar como a gente tem medo desse vírus, dessa situação, como é que estaria o mundo? Nós não temos tanto receio, tanto precaução, né? Nós andamos limpando, lavando as nossas mãos o tempo todo, tomando cuidado, usando máscaras, não falando, não tocando, tendo todos os cuidados. Isso vai perdurar por um bom tempo e vai deixar uma marca de mais higienização, de mais cuidado, de mais precaução, de mais prevenção, para evitar doença, para evitar dor, para evitar contaminação. Mas o que você faz para evitar o pecado? Quais são as suas mudanças das suas atitudes? O que você está fazendo para higienizar o seu coração, a sua alma, a sua mente contra o pecado? Que é um vírus muito mais letal, muito mais fatal, muito mais destruidor. Porque esse te impede de conhecer a Deus, esse te impede de ir para o céu, esse te impede de alcançar a salvação. O que nós estamos fazendo para isso? Né? Qual é a atitude que nós estamos fazendo? Ao invés disso, nós não nos preocupamos em ver uma besteira na televisão, em falar uma besteira, em ver uma piada, em falar alguma coisa. Nós não filtramos o que nós vimos, nós não filtramos o que nós ouvimos, nós não filtramos o que vemos, o que ouvimos, o que entra, o que sai. Nós não filtramos essas coisas que trazem o pecado, trazem a imundícia, traz todas essas coisas para as nossas vidas e para as nossas relações, para as nossas casas. Mas nós queremos blindar as nossas casas e criar um sistema de preservação e de proteção ante o vírus e ante as doenças. Mas por que não ante o pecado?
Por que não ante o pecado? Por que você não pensa agora, antes de ver certas coisas que vão trazer imundícia à nossa vida? Eu falo para você como para mim. A gente não ser seletivo, a gente não se precaver, isso vai me contaminar. Eu vou tomar cuidado, eu vou limpar aquilo que eu falo, aquilo que eu ouço, aquilo que está no meu celular, aquilo que está no que eu assisto, aquilo que está. Por que nós não filtramos? Por que nós não nos protegemos? Por que nós não usamos um álcool gel espiritual para poder evitar que esse vírus, que é muito pior dentro das nossas vidas? Esse é um questionamento que eu te faço, um questionamento que nós nos fazemos. Por que nós não protegemos o nosso coração como todo o mal do mundo entra? Porque eu quero que você entenda que nós estamos inseridos no mundo. Deus não nos tirou do mundo. Jesus não pediu que nós fôssemos tirados do mundo, mas que Ele livrasse o mal do mundo de nós. Ou seja, nós somos que nem uma canoa, como eu li outro dia, nós somos que nem uma canoa na lagoa. A canoa tem que estar na lagoa. Isso é óbvio. Nós temos que estar no mundo, nós estamos inseridos no mundo. E não é, o cristianismo a cosmovisão não nos tira, não nos torna alienados do mundo. Pelo contrário, ela nos leva para o mundo, para ser sal dessa terra. Ou seja, o sal tem como estrutura principal naquele tempo, quando Jesus falava, não tinha geladeira nem freezer. Para preservar a carne você tinha que pôr sal. Ele preservava mais tempo a carne para que ela não pudesse entrar em uma fase de perda, de putrefação, né? Putrefação diante das coisas e perder esse perder. Então o sal conservava. Então, nós estamos inseridos no mundo, nós temos que ser o sal da terra, a luz do mundo, nós não temos que ser só o tempero do mundo, se aqueles que temperam, não, nós temos que preservar a nossa construção, preservar a nossa posição, preservar o nosso coração, preservar de sermos contaminados pela corrupção do mundo. A palavra de Deus diz que a gente vai ter um espírito incorruptível, ou seja, incontaminado pela corrupção do pecado do mundo. Então, nós somos como um barco na lagoa. Barco na lagoa é isso que tem que ser cristianismo, cosmovisão cristã. Não pode ter lagoa no barco. Porque se a lagoa entrar no barco, o barco afunda, o barco destrói, o barco se perde. Então, nós estamos tendo agora, nós não estamos só vivendo barco na lagoa, nós estamos vivendo lagoa no barco. Então, o que faz uma pessoa que está com o barco diante de um coisa? Se entra água, ele logo tapa aquele buraco, ele tira aquela água, porque não pode ter lagoa no barco. Então, é isso que nós temos que começar a refletir com muito mais profundidade, e com muito mais seriedade, e com muito mais responsabilidade, com muito mais consciência, né? Que a palavra de Deus diz que o intuito do amor, né, está lá em Timóteo, o intuito desse evangelho é o amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Então, agora que nós temos que entender isso, como é que eu mantenho meu coração puro? Como é que eu tenho uma boa consciência que vai além de certo e errado, de bom e agradável? E uma fé que não finge uma realidade, não finge que tem, mas uma fé verdadeira, uma fé que manifesta a glória de Deus. Então, esse é um chamado para nós, e um chamado muito forte, né? E aí, então, depois disso é que ele diz: eu sararei a sua terra. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que é a parte mais importante, e sararei a sua terra. Aí você vai me olhar, por que é isso, sarar a terra? É claro que começou dizendo que ele manda as pragas entre o meu povo. Então, se as pragas atingem tanto o povo de Deus como o mundo, também a bênção de Deus, a graça comum de Deus, ela vem e atinge nós e respinga e vai para todas as outras nações, outros povos e todo mundo. Então, isso é para nós. Ele não vai sarar só a minha casa, só a sua casa, vai deixar os outros destruídos. Aquilo que vem para nós, ele vai sarar a terra como um todo, porque é a graça comum
Agora, é responsabilidade nossa. Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Não se iludam com essa coisa de que as pessoas estão mudando a sua agenda. Essa mudança é circunstancial, impositiva. Não é de coração. Aí as pessoas estão esperando uma melhora de situação e tudo volta ao normal, porque eles não estão esperando, não há mudança. Há uma expectativa de mudança, de melhoria, melhor dizendo. Então, melhorou, passou, esqueceu, a agenda volta. Agora, aquele que muda o coração, que é o povo que é redimido de Deus, aquele sim, tem que repensar, que somos nós, que precisamos pensar. Se formos redimidos por Cristo Jesus, fomos transformados pela graça salvífica do Senhor Jesus, então nós temos que tomar uma posição e rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, rever a nossa visão, rever a nossa postura e talvez aprender com essas coisas do mundo, né? Talvez fique aí, né, a lição de limpar tudo aquilo, de se proteger, de se precaver de tudo aquilo que contamina a sua vida e te afasta e me afasta de Deus, que faz com que de fato o meu Deus tenha que permitir que coisas aconteçam, faça que coisas aconteçam, para que eu volte o meu olho para Ele, para que eu volte o meu coração para Ele, entendendo que o que faz com que nós não possamos ver a Deus não são os nossos olhos, é o nosso coração. Pois a palavra de Deus, o Sermão da Montanha, Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então a condição de ver a Deus não está nos nossos olhos, está no nosso coração. Então que fique essa mensagem para o seu coração, e eu espero que ela possa trazer edificação, trazer reflexão, trazer uma fé mais firme, entendendo da sua responsabilidade minha. De fato, nós precisamos orar para que essas calamidades passem, e nós temos uma responsabilidade. Mais que tudo isso, o mundo não vai mudar, o mundo não vai se redimir, circunstâncias não redimem o mundo nem as pessoas, vírus não redime o mundo nem as pessoas, só Deus redime pessoas e o mundo. Em nome de Jesus, que a gente possa entender, porque agora nesse momento todos estão falando em escatologia. Escatologia é o estudo fala dos finais do tempo, dos últimos tempos. E é interessante porque todos têm a sua teoria, e vem muitas teorias por aí afora. E de fato é um momento de falarmos escatologicamente. O Novo Testamento fala o tempo todo escatologicamente, já é e o ainda, com que ainda vem, porque nós já é o reino, Jesus já veio, mas ainda não foi consumado. Então nós estamos entre essas duas posições. E é só olhando para frente mesmo é que nós podemos mudar o nosso presente. É olhando para a escatologia, olhando para o futuro, para as promessas futuras de Deus, da vinda de Jesus, que é a esperança verdadeira do cristão, é que nós podemos mudar o nosso presente. Né? Todas essas coisas aqui que eu falei aqui, contidas nesse texto aqui, falam que as pessoas passam a olhar para o presente, esquecer do futuro, e aí eles perdem a percepção da esperança, do propósito de Deus para viver, que é a vinda de Jesus, a segunda vinda para a consumação de todas as coisas. Isso é motivo de alegria, de esperança, de sonho, de anseio. Agora, quando eu olho para isso, eu mudo o meu presente, eu olho para o presente de uma forma diferente. Tá? Nós podemos ainda muito, e vamos falar muito sobre isso, com certeza nós vamos ainda compartilhar muito com isso. Vamos orar, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça você, não deixe que essa palavra passe de um ouvido para o outro, mas que ela entre no seu coração, que ela faça realmente
sentido e significado, porque há propósito em tudo, né? Muita gente pode estar dizendo, há um propósito em tudo, mas há propósito para quem tem propósito. Para quem não tem propósito, nada tem sentido. Então, uma vida sem Deus não tem propósito. Uma vida sem propósito não tem significado. Sem significado não tem esperança. Você que tem Deus, você tem um propósito. Então, tudo tem um sentido. Tem uma esperança. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos propiciou. Obrigado por podermos compartilhar da Tua Palavra. E não é por causa deste momento, Senhor. Tua Palavra é bem-vinda, Tua Palavra é viva e eficaz em todos os momentos, Senhor. Que os nossos olhos se voltem para Ti. Que nós possamos entender a responsabilidade de cada um de nós nesse momento. E possamos verdadeiramente, nós que chamamos pelo Teu nome, nós que somos povo Teu, possamos de fato nos humilhar, nos esvaziar de nós mesmos e entendermos e reconhecermos o privilégio de sermos dependentes de Ti e vivermos essa dependência real e literal, e que nós possamos orar de fato, Senhor, e que nós possamos buscar a Tua face, não só para satisfazer, Senhor, para ter a satisfação das nossas súplicas, mas para termos a satisfação das nossas almas. E que nós, de fato, possamos verdadeiramente buscar a Tua face e nos converter no mau caminho. Possamos resgatar a lente que nos faz enxergar uma cosmovisão cristã e não apenas, Senhor, mudar de óculos. Ora, um óculos dentro da igreja, dentro de casa, e um óculos quando saímos. Mas que a nossa lente seja única, uma lente que olha para a realidade, mas com a verdade do Senhor, da Tua Palavra, dentro do nosso coração, nos posicionando, e que nós possamos aprender, Senhor, a ver disso então o Teu perdão, possamos ser perdoados por Ti, e possamos ver essa terra sarar, pois somos responsáveis, e possamos entender essa responsabilidade, que nós possamos aprender, da mesma forma que nós estamos tendo todo o cuidado, todo o zelo, para proteger, para nos higienizar contra toda e qualquer contaminação do mundo, nós possamos aprender a nos higienizar contra a contaminação do pecado, que nos afasta do Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.